Salve Maria, paz de Jesus, o amor de Maria, do glorioso São José, Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Eu sou a Márcia Santana, coordenação do Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Campo Largo, né? Estou aqui com vocês nesse domingo. O domingo, a palavra hoje é da misericórdia, né? A parábola de Nosso Senhor. Hoje, no Evangelho de hoje, se já foram à missa, se não foram, vão à missa, ou se não pode ir à missa, escutem o Evangelho, né? Tem tantos meios da gente se evangelizar, né? Evangelizar e acalmar, apacentar o nosso coração. Estamos aí na Quaresma, tempo de conversão. Peço pela minha conversão, pela conversão de todos os pecadores, né? Então, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta uma parábola, a parábola do filho pródigo, aquele filho que pediu para o pai seus bens, foi embora, gastou tudo, se arrependeu, né? Ele não se arrependeu pelo amor, ele se arrependeu pelo material que ele tinha perdido, porque ele viu que na casa dele tinha alimento, tinha as coisas, mas ele não lembrou do amor do pai. Em primeiro lugar, né? Esse filho pródigo, esse filho que saiu, o pai deixou ele ir, como o nosso pai, nosso Criador, deixa a gente fazer as nossas experiências, né? Então Jesus nos deixa fazer as nossas experiências, como no Evangelho nos dias hoje. A gente tem que interpretar o Evangelho. Então Jesus nos deixa sair, a gente quer sair, quer ter as experiências, tem. Daí, ainda bem que o filho, pelo material lá, né, porque ele já estava comendo a lavagem dos porcos, ele lembrou, na minha casa tem tudo, a nossa igreja tem tudo, né, não precisa a gente sair procurar as outras coisas do mundo, mas ele fez essa experiência e o pai deu para ele os bens, vai, e ele voltou, né, então ele se arrependeu, não pelo amor, mas ele se arrependeu pelo material, e ele voltou. E ele fez até uma explicação para o pai dele. Ele até pensou o que ele ia falar para o pai dele, né? Pai, perdoa, né? Eu não fui um bom filho, me perdoa. Mas o pai dele já estava lá esperando ele tanto tempo, provavelmente todos os dias. Aqui não nos conta, né? Mas provavelmente o pai dele estava esperando ele todos os dias, e ele viu ele, correu e abraçou e beijou o seu filho, né? O que aconteceu nessa parábola que Jesus quis nos dizer hoje? O novilho, foi o novilho que a gente tem que, até passa por essa parte da parábola e não lembra, né? Então, o que aconteceu? O pai matou o novilho, o melhor novilho. Eles deixavam o novilho para a Páscoa. Então, o pai matou, falou assim, vamos festejar, porque o meu filho estava morto e voltou e viveu, né? Então, Deus faz essa festa quando os seus filhos voltam para ele. Seus filhos retornam à casa do pai, né? E nós aqui, irmãos de igreja mesmo, nessa parábola de hoje que a gente pensa sobre o Evangelho, nós mesmos, irmãos de igreja, às vezes somos aquele filho mais velho e diz assim, ele não tinha nada na igreja, ele era do mundo, né? Das coisas do mundo, e agora tá aqui. Então, às vezes, a gente tem esse ciúme, essa inveja que o irmão mais velho teve do irmão mais novo, né?
Não que a gente não dê assim a importância para o irmão mais velho, se ele tivesse a misericórdia de acolher também o irmão, né? Mas ele disse: pai, eu faço tudo por você, como nós da igreja, a gente faz tudo, né? Faz tudo na igreja, mas a gente não tem a misericórdia. Então a gente não tem, às vezes, a misericórdia com o nosso irmão que está vindo, que está voltando, que está pedindo perdão. Então que nós precisamos ser essa misericórdia para o nosso próximo, né? E o pai fez lá a festa, como Deus faz a festa, ele vai atrás da ovelha perdida, né? Sempre nos ensinando Jesus através das parábolas. A gente é que não entende a mensagem do Pai. Então Deus sempre está conosco. É preciso nós festejarmos e alegrarmos, porque, como o Pai falou, este teu filho estava perdido, esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Então a gente tem que ser, nós precisamos ser esses irmãos misericordiosos, acolher o irmão que está fora por algum motivo, não está mais dentro da igreja, né? E ser como esse pai misericordioso que Jesus nos ensina, né? Nós não sermos invejosos, avarentos, que sejamos misericordiosos. O Pai sabe tudo o que tem no nosso coração. Então a palavra de hoje, nosso testemunho de fé, os ouvidos do coração, que façamos essa palavra para a semana inteira, né? Domingo é o dia do Senhor, domingo de missa, domingo sem missa é semana sem graça, né? Nós passamos a semana mal se não formos à missa ao domingo. Essas pessoas que não podem ir à missa, elas assistem à missa na televisão. Os nossos irmãos que não têm condição de ir à missa, os filhos não podem levar, né? Ou não querem levar, ou já estão numa outra posição que não é a nossa de igreja. Então a gente tem que ser esse irmão misericordioso e rezar por todas as pessoas, né? Por esses que não podem. Então vamos pedir por os nossos irmãos que não podem ir à missa, eles rezam em casa pela TV. Hoje tem tanta condição de assistirmos à missa se não puder, mas se puder tem que ir à missa, porque recebemos muitas graças e é para a semana inteira, né? Então, dos ouvidos ao coração, hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Alegria de Deus, pois seu povo está na terra que lhe prometera dar. Moisés não conseguiu chegar na terra prometida, né? Deus falou para ele que ele ia chegar, mas ele caminhou com o povo de Deus até onde conseguiu, né? Porque eles tiveram muitas dificuldades. Então aqui Deus diz assim: tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Mas o povo está na terra que foi prometida a dar, né? Está ali nas guardas, no coração, mas guarda o coração lá no Egito, né? Ainda aquele ruindade, não tinham a fé de confiar mesmo em Deus, né? Eles tinham lá no Egito a comida, né? O faraó dava para eles, eles cultivavam o que iam comer aquele trabalho de servo mesmo, né? Porque eles eram escravos no Egito, mas ainda ali no deserto, sem comida e caminhando com Deus, muitos ainda murmuravam muito no caminho para a terra prometida, né? Então Deus disse aqui: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, mas ainda continuavam a murmurar.
Publicanos e pecadores aproximam-se de Jesus para escutar, mudar o rumo da própria vida. Autoridades religiosas, fariseus e mestres da lei criticavam-no. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Não entram no reino e impedem de entrar quem o deseja buscar. A eles que se avaliam de Deus. Então, eles se avaliavam, queriam ser deuses, né? Mas excluíram aqueles marginalizados. Jesus conta esta parábola tentando quebrar-lhe a casca da maldade. Hoje na parábola da misericórdia, né? Não é do filho que voltou para o pai, do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Que eles descobrissem qual das 2 carapuças lhes cabia. Então, qual das carapuças cabe a esses filhos, né? O mais novo pede a herança que lhe cabe e parte para um lugar distante. Herança cabe aos filhos, mesmo com essa radical ruptura com o pai, considerava-se ainda filho. Porque ele pediu para o pai entregou para ele tudo o que ele queria, mas ele pensou lá onde ele estava, né, passando mal, que ele ainda tinha um pai. Então ele resolveu voltar. Esbanjou tudo, passa por necessidade, busca trabalho, e nem comida dos porcos lhes davam, né? Não tinha condição de comer nem a comida do porco. O pecado nos deixa morrendo de fome. Cai em si, resolve voltar ao pai, contendo-se em ser um empregado que ali tinha pão com fartura. Então ele não voltou para o pai, como eu disse para vocês, por amor. Ele voltou pelo material, pela comida. Sabia que ali todos os empregados tinham comida, né? Quando ainda longe o pai o avista e sente compaixão. Corre-lhe ao encontro, abraça-o e cobre de beijos. Louco de amor do pai, sente mais a ausência do filho do que a ausência do pai. Então o pai está sempre nos esperando, né? Nosso Pai do céu, ele está sempre esperando que seus filhos voltem para ele, né? E ele perdoa. Jesus é misericordioso, mas nós temos que nos arrepender, voltar para Deus de coração e de alma. Não acolhe como empregado, mas como plenamente filho. Dá-lhe a melhor túnica, pede, me dê a melhor túnica para meu filho. A túnica é o símbolo da vida. Então a vida do próprio pai prolongando-se no filho, e ainda anel familiar e sandálias. O anel e as sandálias para ele voltar a ser filho do pai, né? Coloca a sua dignidade no filho. E o banquete, a festa, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. A rejeição filial que recebera do filho não lhe quebrou a paternidade. Então o pai continuou amando o filho, né? O filho desobedeceu, não foi obediente ao pai, mas o pai estava esperando, como Deus sempre nos espera. Os filhos que eles têm a liberdade de ir, né? Mas o pai está sempre esperando que ele volte, que ele se arrependa. O arrependimento nesse tempo de quaresma, né? De estarmos aqui nesses 40 dias de espera, de escuta, de silêncio, de arrependimento do pecado. O filho mais velho, que considerava filho o filho da casa, né? Mas de fato ele não era, pois o pecado do irmão mais novo destruíra sua fraternidade para com ele. Nem era significativo estar na casa do pai, ter trabalhado há anos
para ele como empregado. O filho mais velho pensou: eu trabalho todo esse tempo, né, e não tive nada. Era um empregado do pai, ele pensou isso. Nunca ter desobedecido uma ordem dele. O pai ele tratava o pai como seu patrão, né? Ele também não fazia, como nos diz aqui a leitura hoje do Evangelho, ele não se dedicava aos trabalhos do pai também com amor, sempre também na parte material, né? Não estava pensando, às vezes nós dentro da igreja, no nosso trabalho de missão, também você pensa que é seu aquele trabalho, não é. Nós vestimos a nossa camiseta para servir. O diácono veste o hábito dele para servir, o padre veste o hábito dele para servir, as irmãs religiosas vestem o hábito delas para servir, não é nada nosso. Se nós estivermos ali para título, para nossa bem-estar, nada serve. Nós estamos ali para a nossa salvação e para a salvação das almas. Então essa leitura de hoje nos ensina muito. Também é este: o pai não aceita como empregado. Filho, tu estás sempre comigo, falou, né? O pai não aceita como empregado, o pai considera ele como filho que está sempre ali com ele. Estamos sempre com o pai. E tudo o que é meu é teu. Jesus nos diz isso, nosso Pai do céu nos diz isso: tudo o que é meu, o reino do céu é seu, né? Nós precisamos fazer essa experiência de amor com Jesus e voltar para Deus se estiver no pecado, confessar, né? Confissão em dia, os sacramentos em dias. Mas o que por excelência é do Pai e deve ser dos filhos é a compaixão, laços de amor que nunca se rompem com os pecados dos irmãos. Coração do Pai pulsando na vida dos filhos, o Pai festejando seu filho de volta e os filhos, seus irmãos, retornando. Então vamos nesse domingo, né? O quarto domingo já da Quaresma. Esse quarto domingo da Quaresma, Deus viu que tudo era bom, da campanha da fraternidade, do tema Fraternidade e Ecologia Integral. Então estamos neste quarto domingo da Quaresma. E Jesus viu que tudo era bom. E a gente também, ele espera esse nosso Pai misericordioso que voltem, que os seus filhos hoje, nessa parábola do filho pródigo, né? Como eu acho, e a parábola do Jesus misericordioso, né? Aquele Senhor está sempre nos esperando, sempre de braços abertos, como esse pai que todos os dias ficava esperando o seu filho voltar. E Deus espera todos os dias os nossos irmãos voltar. E nós, filhos mais velhos que estamos em casa cuidando das coisas do Pai, que cuidemos não só do material, mas do amor, oração e ação, caridade, jejum, penitência, que sejamos esse filho mais velho que acolhe o irmão mais novo, esse irmão que está vindo, que está voltando, né? Então hoje é essa nossa experiência de fé. Amém? Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.